Olá pessoal, tudo beleza? Estou de volta com o corpo Pin-Up Candy, que foi o corpo que eu escolhi para fazer a Pocahontas Chibi. Esse é um corpinho da minha coleção Petit Tart Biscuit. Eu vou usar um pouco de óleo desmoldante nesse molde porque ele tem uma cavidade profunda no pé, porque o pezinho dela é reto. Então eu gosto de passar um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, para não lambuzar muito, para a massinha não ficar ali escorregando dentro do molde, tá? Esse é um molde de corpinho bipartido, produzido e vendido pela Biscuitando com Vivi. E ele tem aproximadamente 9,5 centímetros de tamanho. Tá? Sovar bem a massa e vou preencher aqui as cavidades do molde bipartido como eu costumo fazer em todas as minhas demonstrações. Né? Vou cortar aqui para poder encaixar as perninhas. Vou preencher as duas cavidades do molde. Eu nivelo bem a massa, sem deixar excessos, e vou posicionando ela ali dentro da cavidade do molde, ajeitando com a mão até que ela esteja bem nivelada e ocupando todo o espaço do corpinho. Faço isso de um lado, né, com auxílio do pincel modelador, e de um rolinho você vai ali pressionando e distribuindo bem a massinha para ela ficar bem acertadinha. E faço a mesma coisa do outro lado. Depois de posicionar a massa na cavidade, para melhorar a aderência de uma parte com a outra, eu sempre passo um pouco de água em uma das duas partes, pode ser poliflor também, mas eu passo só em uma para não fazer muita lambança. Junto as duas partes, dou uma pressionada e eu gosto de desmoldar sempre a parte das costas primeiro, tá? Porque assim eu consigo tirar o pezinho de dentro da cavidade sem deformar. Eu abro um pouquinho, puxo primeiro o pezinho para fora e depois eu tiro o restante do corpo. E aí agora eu vou partir para alisar e tirar um pouco dessas marcações da emenda do molde bipartido. Essa é uma dica que eu já dei algumas vezes, eu tenho um vídeo específico onde eu mostro como eu faço para assumir com essas emendas do molde bipartido. Assim que eu tiro do molde, eu tento ao máximo unir, né, as duas partes, a parte da frente com a parte de trás. Com uma esteca do tipo agulha, eu vou juntando e suavizando o máximo possível essas rebarbas e essas aberturas que ficam entre uma parte e outra. No caso dessa personagem, ela vai estar com os braços de fora e ela vai estar com as pernas de fora, porque ela usa uma saia que não é tão comprida. Então é importante o acabamento, principalmente nas perninhas ali, para não ficar aparecendo emenda nenhuma do molde e a perna dela não ficar, né, cortada ali ou com uma linha do lado. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço para ter um acabamento bem bonito nessa lateral. Agora eu vou fazer algumas alterações no corpinho, né? Porque eu quero marcar um pouco mais a cintura dessa boneca. Então eu venho com uma esteca agulha, dou uma afinada na cintura, vou fazendo um movimento de giro com as mãos, vou marcando também ali no bumbumzinho dela para ele ficar mais empinado. E aí aos poucos, e com a mão e com a ferramenta, eu vou dando a forma que eu desejo para esse corpo. Tá? Não é porque o corpo saiu com uma determinada forma do molde que você precisa necessariamente usar exatamente ele como saiu do molde. Nesse caso aqui eu quero a personagem com uma cintura mais fina, com um quadril um pouco mais largo. Então, para dar essas características para ela, eu vou remodelar e vou ajustar o corpinho que saiu do molde para a pose e para a forma que eu desejo para essa boneca, ok? Fiquem à vontade aí para trabalhar o molde como vocês acharem melhor. Vou afinar um pouco a canela para deixar um pouco mais delicada e a perna mais compridinha. Dou uma esticadinha,
dou uma marcada mais forte no joelho, porque ele vai ficar aparecendo, o joelho vai ficar de fora. E nessa primeira etapa, então, eu faço o acabamento, né, primário. Depois a gente vai melhorar essas emendas aí, esse acabamento do corpinho, ok? Vou colocando ela já na posição, né? Que eu vou querer que as perninhas fiquem, que os pezinhos fiquem. E vou deixar secar. Depois de deixar ela secar, aqui eu deixei ela secar por algumas horas. Então ela já estava assim bem ressecada por fora, mas ainda molinha por dentro, tá? Não chegou a ser de um dia para o outro, não. E aí eu vou usar um pouco de massa para fazer um enxerto aonde tem ainda buraco e aonde eu preciso de um acabamento mais bonito e mais bem feito, que é no caso aí a lateral da perninha e no meio das pernas também, que são todas as partes que vão ficar aparentes, que não vai estar coberto por roupa e que precisam ficar bem lisinho. Eu molho um pouco a região e aí eu venho com a massinha na cor da pele da personagem, na mesma cor que eu usei para a pele da personagem, fazendo um enxerto lateral e nivelando todos esses buracos e todas essas imperfeições. Vou fazer isso em todos os lugares que precisar de um acabamento mais lisinho, onde tem alguma abertura, algum buraquinho que precise ser fechado ou algum desnível. Você pode usar água para agregar essa massa, fazer esse enxerto, você pode usar também o poliflor, fica aí à vontade, usa o material que você considera mais tranquilo, mais confortável de trabalhar. Eu também costumo usar o pincel com água, né, para ajudar a alisar as emendas e sumir com as marcações, nivelar tudo direitinho. Quando eu estiver satisfeita já com os enxertos e com os acabamentos, eu vou deixar isso secar e conferir se precisa de mais algum retoque ou não. Passa uma aguinha com o dedo, dá uma alisadinha. Se for preciso, leva na torneira, dá uma lavada para deixar bem lisinho, tá? E agora aqui eu já voltei com ela bem acertadinha já, consegui tirar todas as marcas, a perna tá bem lisinha e o corpo tá bem certinho. Já tá mais ou menos ali na posição. Ele tá ressecado, foi de um dia pro outro já que ele secou, então o corpo já tá mais durinho e agora eu vou fazer a estruturação. Eu uso um arame um pouco mais fino para as pernas. Se eu não me engano, esse aqui é um arame galvanizado 16. Não, perdão, 18 e o mais grosso é 16. Mas você usa aí a estrutura que você costuma usar, desde que ela passe pela perna, né? Para a estruturação, eu quero que o arame das pernas, eles atravessem toda a perninha da boneca e vá até a parte de cima do quadril. E o do tronco eu quero que vá até abaixo do umbigo e até a parte bem de cima da cabeça. Então eu vou marcar ali para saber que eu tô posicionando o arame na profundidade correta, né? Que eu não vou atravessar a boneca. E aí eu faço uma marcaçãozinha para saber até onde eu tenho que enfiar o arame para ter certeza de que ele chegou até onde eu queria. Você pode ver que a peça está seca, mas o interior dela ainda está bem úmido e aí ele permite a passagem do arame.
E uma vez que você montou toda a estrutura do corpo do seu boneco, você pode colocar ele para secar na posição que você quer que o corpo permaneça depois de completamente seco, tá? Tem gente que usa isopor para apoiar o boneco, tem gente que... Eu já usei muito essa espuminha, que é aquele macarrão de piscina, né? Ele é um pouco mais resistente, dura mais do que o isopor, mas atualmente eu tenho usado uma base de madeira de MDF que eu furei, e essa daqui tem a vantagem de que ela nunca desgasta, né? Então eu consigo colocar vários bonecos. E fica a teu critério. O que você tiver aí de recurso, você usa para deixar teu bonequinho secando em pé já na posição que você quer para ela. Agora que o corpinho tá pronto, eu vou fazer os bracinhos. Aqui eu vou mostrar pra vocês, vou tirar os dois bracinhos, tá, da personagem, e eu vou mostrar pra vocês um bracinho com a mão fechada, porque ela vai estar com a mão fechada, e o outro bracinho ela vai estar com a mão aberta, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu separo os dedinhos, como eu posiciono a mão, como eu posiciono o braço, e ver se talvez as minhas dicas possam ajudar vocês na confecção dos seus bonecos. Do mesmo jeito que eu fiz com o corpo, eu faço com o braço. Eu preencho as duas cavidades sem deixar excessos. No caso do braço, que é mais delicado e pequenininho, eu uso bastante o pincel modelador para me ajudar a posicionar a massa lá dentro, né? E não deixar nada muito para fora, nem muita rebarba, deixar bem certinho. Porque aí quando você tirar, né, o seu bracinho, ele já vai sair sem muita necessidade de ajuste ou de ficar cortando rebarba. Passo água em um dos lados e junto as duas partes do molde, pressionando para que eles grudem. E aí eu vou tirar o meu bracinho e agora eu vou fazer o acabamento, né? O acabamento também, tirar as emendas, né? Alisar, rolar o bracinho na mão, afinar o pulso. E aí agora a gente vai dando o acabamento pro bracinho. Depois de medir ali se o braço tá no tamanho certinho e tudo, né? Se eu tô pegando o braço correto, com a tesoura eu vou tirar os excessos, né? Qualquer rebarba que tem ali para eu poder ajeitar os meus dedinhos. Essa mãozinha vai estar fechada, então eu vou reforçar as marcações com uma esteca do tipo faca, né? Ou uma lâmina de estilete também serve. E aí eu vou posicionar o dedão e vou começar a observar como é a minha mão fechada para reproduzir a mãozinha fechada da boneca. Então, a primeira dobra, né, dos calos dos dedos, depois tem uma segunda dobra do meio do dedo. E o restante dos dedinhos, né, a ponta dos dedinhos, quando a mão tá fechada, elas ficam escondidas lá pra dentro da mão. Então, é assim que eu fecho a mãozinha da boneca. Eu sempre costumo olhar a minha mão como referência para ver se eu tô fazendo direito. Você olha o que você tem ali, quantas dobrinhas você forma na hora que você fecha a mão, e você vai reproduzindo aquilo lá. Vê como é que fica a posição do seu dedão quando a mão tá fechada e reproduz aquela posição no dedão do boneco. É uma forma prática de você ver se você tá anatomicamente fazendo a sua mão direitinho, né? Se ela tá numa posição fechada de verdade, né? Porque às vezes a gente vê que fica meio fora de lugar, ou às vezes a mãozinha fica meio torta. Então, eu gosto sempre de olhar a minha mão quando eu estou fazendo a mão do boneco. Para posicionar ali na lateral do corpo, o braço vai estar bem próximo, tá? Então eu dou uma cortada ali na diagonal para que o encaixe fique bem certinho do braço. Então esse bracinho vai estar assim, né, esticado para baixo e com a mãozinha fechada. Posiciono ele ali, mas sem colar, tá?
tá? Porque eu sempre deixo para colar os bracinhos depois de secos. Então, esse bracinho já tá aqui, agora nós vamos fazer o outro bracinho. O procedimento é o mesmo, tá? O processo é o mesmo. Preenche as cavidades, passa a água de um lado, junta as duas. Depois de tirar do molde, o acabamento também é dado da mesma forma, né? A gente rola ali o bracinho na mão, usa o pincel modelador para ir sumindo com a emenda do molde bipartido, né? Suaviza ali as rebarbas, ajeita o cantinho da mão, os dedos. Mesma coisa, e a diferença desse braço para o outro vai estar na posição das mãos. Enquanto a outra mãozinha estava fechada, essa daqui vai estar aberta. Então eu vou arrumar o dedão. E como essa mãozinha vai estar aberta, para que ela tenha movimento e fluidez, naturalidade, eu vou separar os dedinhos. Sempre olhando para minha mão, para ver se o formato está parecido e a posição. Eu dou uma abraçada na ferramenta ali com a mão para poder jogar o polegar opositor, né? Para jogar o polegar para frente. Normalmente quando a gente está com a mão para baixo, o polegar, né, ele fica um pouco inclinado para frente. Separo os dedinhos com uma tesoura bem fininha, uso uma lâmina para poder me ajudar a separar eles, já que os dedinhos são bem pequenos. Dou uma esticadinha nos dedinhos para eles ficarem mais alongados, dá uma puxadinha ali, uma beliscada. E depois eu venho novamente com a tesoura afinando esses dedinhos, né? Cortando eles em V, para que a ponta fique mais fina, já que é uma mão feminina e eu quero fazer ela mais delicada. Separo os dedinhos, dou um acabamento na ponta dos dedos para eles não ficarem tão pontudos, né? Marco aí a separação entre eles e depois eu vou posicionar a mãozinha. Levanto um pouquinho o dedo indicador, jogo os outros dedinhos um pouco para dentro. Coloco o braço ali para ver aonde vai ficar o encaixe. Faço uma marcação no cotovelo, porque mesmo quando a gente está com o braço esticado para baixo, a gente tem uma separação ali entre as duas partes do braço com o cotovelo. O braço relaxado não fica completamente esticado. Faço um cortezinho ali em ângulo para encaixar melhor o bracinho no tronco. E do mesmo jeito, dou uma comparada para ver como é que ficaram os dois ali, se ela está na posição certa, do jeito que eu quero. Usei aqui a cabeça também para ver se ficou certinho. E aí agora eu vou deixar esses bracinhos secarem numa superfície macia também, numa espuminha. No caso aqui eu vou usar uma fibrazinha de enchimento que eu tenho aqui, que é um lugar bem macio para o bracinho não perder a forma e não deformar. Vou deixar ele secar aqui também, tá? Agora, com o meu corpinho e meu bracinho secos, eu vou partir para a vestimenta. Vamos para o vestido da personagem. Preparei aqui uma massa, né, na cor do vestido. Vou abrir ela bem fininha.
Vejo se não tem nenhuma bolinha, se ela tá bem lisinha. Vou tirar a medida para poder cortar ela no formato da saia da personagem. Inicialmente, eu vou posicionar a massa, né? Vou fazer uma emenda na lateral e eu vou usar uma ferramenta, uma agulha ou uma faca, no caso aqui eu estou usando uma lâmina, para poder marcar o formato que eu vou cortar da barra da saia, porque a saia dela tem um formato em V. E aí com a tesoura eu vou em cima dessa marcação e faço o recorte. Eu procuro trabalhar, quando eu vou fazer roupa, com a massa já um pouquinho mais ressecadinha, né? Eu abro, deixo ela dar uma ressecada. Não é muito tempo, tá, gente? É coisa de esperar assim uns 10 minutinhos, só a massa tá menos grudenta para você poder manusear ela sem amassar e sem ficar deformando. E aí agora sim, eu vejo se a medida tá correta, posiciono a saia, que vou fazer o corte final para emendar ali a lateral. Passo um pouco de cola para melhorar a aderência, né, na minha massa, porque o corpo já está seco, só a saia que ainda está úmida. E com bastante cuidado, sem apertar muito para não deformar e não deixar a saia fora de lugar, porque eu quero que a saia fique retinha, né, eu não quero que ela fique muito colada. Ela é justa só da parte de cima, né? Ela solta um pouquinho na parte de baixo, então eu quero que ela fique abertinha assim. E aí eu vou fazendo os pequenos ajustes para que a saia fique certinha. E aí na lateral ali da saia, eu vou juntar as partes de massa, fazer a emenda. Então os beliscõezinhos, tiro o excesso porque o vestido dela é rente ao corpo, né? Não é folgado. E já recorto aí, tiro o excesso de massa da cintura também, porque depois eu vou vir com a parte de cima, né, do vestido, para emendar a saia com a parte de cima. Para acabar com essas emendas aí, deixar tudo bem lisinho, eu uso o pincel modelador com um pouco de água. E faço o acabamento da emenda ali bem certinho. Uso os dedos para deixar bem lisinho. Pincel com água também. Depois que eu concluir essa saia, né, essa parte de baixo do vestido, eu vou esperar dar uma ressecadinha também para quando eu colocar a parte de cima eu não correr o risco de estragar essa parte de baixo. Depois que já tiver dado uma secadinha, eu cortei num pedaço de papel, um molde, né, mais ou menos, para poder fazer a parte de cima do vestido, pelo menos o início dessa parte de cima.
infelizmente, eu quando estava posicionando essa parte de cima na boneca, eu achei que eu estava gravando, mas a câmera estava desligada. Então vai ter um pequeno corte aqui, mas nada que comprometa o entendimento, né? Com esse molde, eu vou cortar o formato da parte de cima do vestido e vou posicionar ele no corpo da boneca. Aqui eu já volto então com essa parte de cima posicionada, tá? E aí com o pincel modelador eu vou ajustar esse bustier, essa parte de cima, e depois eu vou emendar tudo, tá? Vou fazer uma emenda e aqui eu já trouxe ela com o vestido emendado e os bracinhos posicionados. Depois de colar os bracinhos, é importante fazer um enxerto nessa parte do ombro, né? Para deixar ali aquela região uniforme, para você poder colocar essa parte de cima do vestido, do ombro. O vestido da Pocahontas, ele tem um ombro só. Então eu vou cortar agora essa parte, que é a parte que vai vir aqui do decote, passando por cima de um dos ombros até as costas. Eu tive que fazer essa parte depois de ter posicionado os braços e feito os enxertos dos ombros, para ficar com um acabamento bem feitinho. Eu tô medindo aí a massa aberta fininha também, para poder recortar o formato da alça do vestido. E aí eu vou posicionar ali no corpo e fazer as emendas também, alisando tudo com o pincel modelador. Encaixo ali direitinho na região ali do braço, né? E corto ali atrás o excesso, para depois unir toda essa massa e ter um vestido uniforme, né? Agora aqui eu voltei com essa parte aí do ombro do vestido já um pouco mais seca, os bracinhos, como eu disse, já posicionados, e vou fazer os detalhes do vestido. O que eu vou mostrar aqui são os detalhes da saia, né, numa massa, num tom um pouco mais claro, que foi um branco com um pouquinho, quase nada de marrom, só para deixar um bege, né, uma cor mais bege. Eu vou abrir bem fininha, tá? Eu abri aqui o mais fina que eu pude a massa, e aí eu vou cortar em V, acompanhando o bico do vestido ali na frente, né? Essa barra do vestido. Eu encosto a massa ali para ela marcar e para eu poder cortar o formato bem certinho, que encaixe ali no V da frente do vestido. Eu vejo se tá certo, e aí agora sim eu vou cortar. Eu vou fazer em duas partes essa franja. Eu vou fazer a parte da frente primeiro e a parte de trás, e vou emendar elas na lateral. Com a própria lâmina eu faço os pequenos rasgos, né, os pequenos cortes da franja. Vou medir ali para ver se está certinho e
depois com a cola já vou posicionar a barra do vestido, né? Que é essa barra de franja aí que tem no vestido da Pocahontas. Corto o excesso ali na lateral, onde eu vou fazer uma emenda. Como ela é uma saia que tem uma franja, que tem vários recortes ali, né? Essa emenda vai ser fácil de fazer aí na lateral. Da mesma forma que eu recortei essa parte da frente da franja, eu vou fazer para a parte de trás. Depois de adicionar o detalhe no ombro, né, a cabeça já estava pronta. Depois de adicionar o detalhe no ombro e o detalhe na cintura, fiz o colar dela, tudo com rolinho, finalizei o corpinho e agora eu vou fixar ela na base. Para essa peça eu usei uma base de MDF de 9 milímetros de espessura, né, cortei o arame ali para que ele caiba. Vou marcar com o pezinho da boneca, com o arame, aonde que eu preciso furar a minha base para poder fixar ela lá. Eu tenho essa furadeira manual, eu também tenho uma micro retífica, mas quando eu vou furar uma base só, eu uso essa mesmo, que é mais prática. Marquei ali os 2 pontinhos e com a furadeira manual marquei o início ali de onde eu vou perfurar a minha base. Depois é só você aprofundar aí o furo para encaixar o arame. Eu tento ir devagar e com calma, que o vídeo está acelerado, para não atravessar a base. Mas se atravessar também não tem problema não. Depois você lixa lá a parte de baixo, dá uma lixada, nivela ela e pinta lá embaixo, que tá tudo certo. Encaixa aí a boneca, o corpo. Ele já tá bem firmezinho, né? Já tá bem seco. E é assim que ele vai ficar na base. Com o palito de dente com algodão, você limpa toda a sua peça antes de fazer o sombreado. A Pocahontas tem uma pintura no braço. Eu vou fazer ela usando lápis de cor comum mesmo, tá? Laranja. Lembrando que depois de toda pronta, eu vou envernizar essa peça com verniz spray fosco. E esse verniz ajuda a proteger a pintura do rosto, ajuda a proteger também essas pinturas que a gente faz, sombreamento com lápis, com giz pastel. Ajuda a fixar e a manter a pintura, preservar ela por mais tempo. Finalizada essa parte do desenho, a gente tem que lembrar de dar uma sombreada, né, no corpinho, no vestido, nos detalhes. Passa ali um blushzinho no rosto, uma sombreada na testa e nos olhos, para dar profundidade e um ar de saúde, né, para a peça. Já está pronto para a gente encaixar a cabeça e colocar a peça na base. Eu colo a cabeça no corpo usando cola instantânea e também o corpo na base com cola instantânea. Essa é a nossa Pocahontas totalmente finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscreva no canal para mais novidades.
Acompanhe a gente aqui nas outras redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!